Nós somos alunos do curso de Licenciatura em Letras, Habilitação Português e Espanhol e suas literaturas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A língua portuguesa, referida por Olavo Bilac em seu poema como a última flor do Lácio, é a última das línguas que tiveram sua origem no latim. Falada na região Lácio, na Itália, o latim se modificou ao longo do tempo. Diferente na escrita, latim literário, e na fala, latim vulgar, foi sua versão falada que deu origem às línguas que hoje referenciamos como línguas românicas ou neolatinas. O português, apesar de ter sido influenciado desde o seu surgimento por outras línguas, guarda até hoje traços verídicos de sua origem no latim. Apesar de todos esses anos de evolução linguística das influências de outros idiomas como árabe, línguas e dialetos africanos, as línguas eslavas, germânicas e línguas indígenas, o português não esconde o seu pé no latim. Palavras e expressões inteiras do latim são utilizadas hoje no português sem que o falante se pergunte a origem desse ou daquele termo. Algumas expressões e provérbios foram traduzidos e adaptados para a nossa cultura. Algumas expressões, porém, são até hoje utilizadas exatamente como se fazia na antiguidade, quando ainda se falava latim. Você conhece algum termo latim que usamos frequentemente na língua portuguesa? E hoje vamos abordar as expressões latinas presentes no português moderno. Habeas corpus é uma expressão latina formada por habeas, segundo pessoa do presente do modo conjuntivo do verbo habere, que significa ter ou haver, e corpus, formada do acusativo do substantivo corpus, que significa o corpo em oposição à alma. A respectiva tradução será que tenhas o teu corpo em liberdade. Habeas corpus é o direito consagrado na ordem jurídica inglesa desde 1215. Esta instituição jurídica consente ao acusado, sob fiança, esperar em liberdade o dia do seu julgamento. Outra palavra muito usada é a palavra in memoriam. É um termo que vem do latim e significa em memória ou em lembrança. Pode ser usado para homenagear uma pessoa que já faleceu e é geralmente utilizada em convites, dedicatórias, citações e epitáfios sobre o túmulo. Outra palavra muito conhecida que nós usamos também no nosso dia a dia é a palavra incógnita. É o substantivo feminino que indica algo desconhecido ou ignoto e que se pretende conhecer. Esta palavra tem origem na palavra em latim incógnito, com o prefixo in, que indica negação, e cognitus, que significa algo que se conhece. Alguns sinônimos de incógnita são mistério, problema, segredo, enigma e, por vez, incógnita também pode ser um adjetivo. Por exemplo, uma pessoa incógnita é alguém desconhecido que não revela a sua identidade ou a sua localização. Curriculum vitae, que significa currículo em português, é um termo proveniente do latim e significa trajetória de vida. Currículo pode ser também abreviado para CV ou apenas currículo. É um documento de tipo histórico que relata a trajetória educacional e ou acadêmica e as experiências profissionais de uma pessoa, como forma de demonstrar suas habilidades e competências. Grosso modo, é uma locução adverbial latina que significa literalmente de modo grosseiro. É usado como sinônimo de aproximadamente, cerca de ou por alto, resumidamente, de modo genérico, sem entrar em pormenores. Grosso é ablativo singular masculino de grossus, grosso, grosseiro, sem minúcia, enquanto modo é ablativo singular de modus e modo, maneira, feição. Exemplos de uso. Isso significa, grosso modo, que ele deverá ressarcir cada uma das vítimas. O couro cabeludo é, grosso modo, a pele que reveste o crânio do ser humano. Note-se que não é correto o uso a grosso modo, em grosso modo, de grosso modo, devendo-se usar apenas a expressão grosso modo sem preposições, pois a expressão latina está no caso ablativo, o que significa
que ela já traz em si subentendida a preposição. Ainda que o idioma latino seja considerado como uma língua morta, no sentido que não é mais falado como língua materna, ela continua a viver através das línguas vivas de hoje, particularmente as línguas neolatinas. Essas são umas das palavras muito utilizadas no nosso português no dia a dia, mas que são originárias do latim. Portanto, nós temos muitas palavras do latim utilizadas até o dia de hoje.